Oi? Gislaine Oliveira, Julie Charamba, Clarte, quanto tempo? Comadre Karina, Débora Campos, mais uma vez aí, ó pessoal, excelente nutricionista, tá bom? Nutricionista infantil também, Débora é uma pessoa maravilhosa, viu? Tem muita experiência, faz muitos cursos fora. Pedagoga 7, muito bom. Vamos lá, pessoal. Eu estava tirando dúvida aí com vocês, eu estava conversando sobre o fato de o DIU de cobre sabidamente ser um protetor para o câncer de colo do útero. Antigamente se dizia que o DIU de cobre ele poderia causar mais câncer, né? Porque é um corpo estranho, pode dar reação inflamatória, a reação inflamatória pode acabar se relacionando com algumas infecções, como o vírus de HPV, que é o vírus responsável pelo câncer do colo do útero. Quando você usa o anticoncepcional, acontece isso aqui. Deixa eu mostrar para você. Aqui está uma figura de um colo normal, certo? E aqui está uma figura da ectopia. Quando você toma anticoncepcional, o epitélio da parte de dentro do colo, ou seja, da endoscervice, ele vai para fora. Esse epitélio é um epitélio colunar. Esse epitélio colunar, ele aumenta o risco para infecções. E esse aumento do risco de infecções acaba que vai aumentar também o risco da infecção pelo HPV e o consequente risco de câncer de colo do útero. Foi perguntado por Clarinha Ferraz. Deixa eu voltar aqui. Clarinha Ferraz perguntou: para a inserção do DIU é necessário estar no período menstrual? Não. Eu diria que seria bem interessante. O período ideal, realmente, é o período menstrual. Por quê? Porque o colo está aberto, porque você já está sangrando, e a inserção do DIU, ela fica bem menos incômoda e dolorosa. Quando eu faço sob analgesia local, eu realmente prefiro que a paciente esteja menstruada. Mas precisa fazer menstruada? Não. Nesses casos, quando a paciente não está menstruada, aí eu prefiro chamar Alexandre Dubé, que é nosso anestesista, e colocar num bloco cirúrgico. Principalmente se for o primeiro filho, tá bom? Período do ciclo. Então, não é obrigatório que seja no período menstrual. Você só tem que afastar gravidez. Nath Santos, quanto tempo? Qual o melhor DIU para as pessoas que têm endometriose? Eu nem sei se a gente pode, dependendo do caso, a gente nem pode não usar nenhum tipo de DIU. Nem o de hormônio, nem o de cobre. Aí vai depender de cada caso, Jocineide. Entendeu? Pode ser que nem precise nenhum desses métodos. O que é importante é tratar a endometriose, né? A gente está falando de contracepção. O DIU de Mirena causa os mesmos riscos, danos que a pílula? Pergunta de Clarte. Então, vê, Clarte, o DIU de Mirena, já que você falou a marca, ou o DIU de progestágeno, que não é, acabem com essa história de dizer o DIU de progesterona. Isso é a maior mentira do mercado. O DIU é de progestágeno. Progesterona é um hormônio que a mulher produz. Progestágeno é uma falsa progesterona. É um hormônio similar à estrutura molecular da progesterona, que vai ter inúmeros efeitos colaterais e vai ter um potencial, em geral, de ação maior do que a progesterona. Então, não adianta você comparar com a mesma coisa, até porque, tipo assim, às vezes você tem progesterona, tem progestágeno, que tem, sei lá, 5, 10, 15, 20 vezes o efeito da progesterona. Então, não é fisiológico, tá bom? Ok, então vamos lá. Causa os mesmos danos que a pílula? Não, porque o DIU de hormônio pressupõe-se que a absorção ela é feita pela via endometrial, pelo próprio útero, certo? Então, você vai evitar a passagem hepática, vai causar menos danos ao intestino, e aí a gente tem que se preocupar por conta da disbiose intestinal. O anticoncepção ele desequilibra a flora bacteriana. Aliás,
vários medicamentos desequilibram a flora bacteriana, que é a nossa flora de defesa, certo? Então, em relação à pílula, o DIU de hormônio em geral tem menos efeitos colaterais, mas vai depender de cada caso, tá bom? Vamos lá. Qual o método contraceptivo mais indicado para as mulheres com trombofilia? Preservativo, método de barreira, DIU de cobre. Boa noite, obrigado, Janaína. Tem o de Mirena, ele pode dar trombofilia? Eita, pergunta capciosa. Existem alguns relatos de casos na literatura. A Organização Mundial de Saúde, ela considera como seguro. Existem alguns trabalhos que já mostram os efeitos colaterais do DIU de hormônio, tá bom? Então, aí o que é que acontece? Vamos para o mundo real, né? No mundo real, não se pode tolher, não se pode retirar diversos métodos que podem ser utilizados por grandes grupos populacionais. Então, a OMS ela não pode contraindicar, ela só contraindicaria se fosse uma coisa absurda, se estivesse matando muita gente, se estivesse trazendo muitos efeitos colaterais, e a relação entre custo e benefício, ou seja, o benefício da contracepção vai ser maior do que o risco que a medicação pode trazer. Mas existem sim alguns trabalhos, e o que eu acho mais interessante em relação a esses riscos, a gente aprende muito, sabe com quem? Com vocês, entendeu? A prática médica, felizmente, a gente aprende demais ouvindo vocês, aprendendo com os sintomas, os sinais. Então, eu gosto muito de acessar uma comunidade chamada Vítimas de Anticoncepcionais, e lá várias mulheres relatam problemas com o DIU de hormônio, efeitos colaterais. Então, assim, eu realmente não acredito eu acredito que são pessoas idôneas. Seria muita coincidência tanto caso. Então, eu também tenho um receio em relação ao DIU de hormônio, tá certo? Se puder tirar hormônio, melhor. Se puder respeitar a fisiologia, melhor. Se tiver que usar hormônio que seja semelhante na dose certa, para a pessoa certa, na dose menor possível, inclusive, e que respeite a fisiologia, tá bom? Quanto tempo após a cesariana ou até parto normal posso colocar o DIU? A recomendação é de 6 semanas após o parto ou abortamento. Em alguns lugares, por exemplo, na Índia, a população é absurdamente elevada. Então, por medida de saúde pública, muitos médicos colocam na Índia no próprio parto. A taxa de expulsão ela é um pouco maior, porém o risco de gravidez ele é menor. Então, mais uma vez, os benefícios superam os riscos, tá bom? Eu particularmente não gosto de colocar após o parto, tá bom? Eu acho que cada período tem o tempo certo. E aí, como a medicina aqui é personalizada, né? Então não tem por que ter essa preocupação pública, né? Elas, em geral, retornam, programam e a gente coloca o DIU, tá bom? Ainda receita Cerazete. Eita, Adriele. Então, você deu o exemplo de um dos progestágenos, tá bom? Eu coloco como opção porque, por exemplo, uma cliente, ela engravidar, o risco vai ser maior do que, de repente, ela usar por um pouco tempo essa medicação, o progestágeno, tá bom? Eu não deixei de prescrever totalmente todos os anticoncepcionais. Existe uma pequena quantidade de anticoncepcionais, alguns à base de progestágenos eu prescrevo, mas hoje eu prescrevo até explicando, olha, tá aqui, por mim você não usa, mas você tem que utilizar um método contraceptivo. Se você não estiver satisfeito com o preservativo e não tiver como colocar o DIU logo agora, o método é esse, entendeu? E logicamente que a gente conversa, né? O progestágeno, que é uma das medicações que a Adriele falou, ele pode ser usado no período da lactação. Aí é bem interessante. Quanto tempo a cesariana pode colocar o DIU? Já falei, 6 semanas após isso. Todos os exames de rotina para as mulheres devem ser feitos antes de colocar o DIU? Ou quais os exames necessários? Excelente pergunta. O principal, exame físico, né? A conversa, a anamnese, para você indicar o método. A ultrassonografia transvaginal é o principal exame laboratorial, tá bom? E eu diria que, assim, a gente não pode também... Eu peço uma rotina
quando a mulher vem para mim para colocar um DIU, ela já passou pela minha avaliação básica. A inserção do DIU já é uma segunda parte da consulta, exceto se ela já tiver todos os exames em dia. Então, se ela veio só para colocar o DIU, aí a consulta ela é direcionada. Mas se a gente tivesse que ter uma abordagem mínima em relação aos exames laboratoriais, eu diria que só precisaria de um exame, o beta-HCG, próximo da inserção, para afastar a gravidez, isso se ela não tiver menstruada, tá bom? Mas, assim, minha rotina laboratorial tem vários exames, né? Carol Guedes, com quanto tempo meu organismo volta ao normal após a retirada do DIU de cobre para engravidar? A literatura informa que imediatamente após a retirada do DIU, você está normal. Aí meu pai aí na live. Vamos ver se tem outra. Juliana Charamba, sou completamente leiga no assunto, mas o nível de cobre interfere em que para a implantação? Então, tem até a questão eletromagnética e a questão que o cobre ele vai irritar o endométrio. Então, você vai ter um processo inflamatório local e, além do método de barreira, esse processo inflamatório impede que que haja a implantação, tá bom? Mas, na verdade, o que é mais importante, até para desmistificar aquela história de que o DIU é abortivo, né? Na verdade, o DIU, ele já é um método de barreira para a passagem do espermatozoide, tá bom? Vamos ver se tem outra pergunta. Vou menstruar após a inserção de cobre? Sim, vai menstruar. E os primeiros 3 meses pode menstruar um pouco mais, mas é um período de adaptação. Outra nutricionista entrando, Nutripétala Albuquerque. Ok, sou leiga no assunto, porém uma dúvida. É melhor o DIU do que anticoncepcional? É melhor usar um método que não tenha hormônio? É melhor usar um método que não tem hormônio. Tenho trombofilia e endometriose. Gostaria de me livrar do DIU de Mirena, mas é a única forma que minha ginecologista encontrou para controlar a endometriose. Existe outra opção? Existe. Existem várias opções. Quando colocamos o DIU, precisamos usar algum contraceptivo? Não. Saúde e longevidade, uma honra ter você por aqui, caro colega. Claro, é normal pequenos sangramentos diários até 1 mês após inserção do DIU de hormônio. É o que a gente chama de spotting. O organismo da mulher ela não está acostumado com essas doses de progestágenos. Por mais que a gente tenha vários estudos, né, as pessoas podem responder diferente. Daí porque a grande ocorrência de spotting com o DIU de hormônio. Débora Dinânimos. Tomei pílula durante 12 anos e senti muito por não ter informação correta antes para poder não tomar durante tanto tempo. Meu próximo método contraceptivo, vou pedir orientação ao senhor, doutor. Não, o seu próximo método contraceptivo, aliás, você pode decidir, inclusive, a hora que você quiser, não precisa nem ser tão distante. Mas, assim, é o que você escolhe, tá bom? Mas não se angustie. Eu também costumo até dizer, eu fui treinado a prescrever anticoncepcional. Os meus professores e os estudos daquela época sempre passavam mais os benefícios dos anticoncepcionais do que os riscos. Então, para mim, isso passa até a ser uma espécie de, sei lá, missão mesmo, sabe? Tipo, querer voltar atrás. Eu, graças a Deus, nenhuma paciente minha, até onde eu saiba, teve algum evento adverso, tipo um grave, uma trombose, um acidente vascular cerebral, por conta de um anticoncepcional que eu prescrevi, tá certo? Mas, assim, eu realmente, para mim não faz sentido ficar prescrevendo anticoncepcional como a gente prescreve. Se a gente parar para pensar, algumas medicações são meio complicado, né? Por exemplo, vamos supor, eu tenho amidalite, eu posso tomar um antibiótico. Beleza. É uma das medicações indicadas. Você vai na farmácia, não compra porque não tem receita. Aí você vai na mesma farmácia e diz assim, eu quero um anticoncepcional. Aí você vai dizer um fraquinho, aí vão lhe vender até um mais caro, né? E aí, quando você compra esses 2 tipos de hormônio, e aí não tem problema nenhum, né? Ou seja, está tudo errado.
E se a gente for pensar na fisiologia, como é que a gente vai tomar um remédio que bloqueia o funcionamento de uma glândula importante feminina, que é o ovário? Aliás, não bloqueia só o ovário. Bloqueando o ovário, ela também vai bloquear outras glândulas que controlam a formação dos outros hormônios ovarianos, que a gente chama de bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Então, assim, não faz sentido. Isso não é fisiológico. E, assim, acabem com esse negócio de, por causa da pele eu vou usar um anticoncepcional. Não, peraí, para tratar pele existem outras coisas. Inclusive, se quiser tratar a pele com hormônio, você pode até usar, mas você pode, de repente, você pode até usar o próprio hormônio que a mulher produz. A gente tem preparações, inclusive na indústria farmacêutica tradicional. Mas não se angustie, tá bom, Débora? Isso aí é evolução. Eu fui educado também dessa maneira, a prescrever bastante anticoncepcional, e hoje me arrependo. Foi difícil, porque no começo eu tinha até vergonha de dizer que eu não prescrevi anticoncepcional. Eu recebi as visitas dos colegas propagandistas, a quem eu admiro bastante, gosto bastante, inclusive tem um que trabalha até com DIU de hormônio, trabalha também com anticoncepcionais, que é um amigo meu pessoal há mais de 10 anos, mas a gente separa. Então, na época, eu tinha até meio que vergonha de dizer, eu não estou mais prescrevendo anticoncepcional. Às vezes eu até aceitava uma amostra grátis, deixava vencer. A parte mais difícil quando eu mudei o consultório foi jogar fora um monte de anticoncepcional que a gente tinha, entendeu? Hoje eu utilizo até a frase, né? Existe ginecologia sem anticoncepcional, e ela é funcional, acredite. Dani Cisne, Dr. Glaucio, quem tem MTHFR não é recomendável usar nenhum anticoncepcional nem DIU de progesterona. Para quem acredita no MTHFR como sendo a trombofilia, e eu acredito, qualquer hormônio pode aumentar o risco de trombose, AVC, então não é recomendável. Pedagogia. Aqui é Petrúcia. Quanto tempo lá o no Hospital da Aeronáutica, me lembro. Aqui a gente tem uma figura muito importante também na minha formação, minha formação profissional, que é o Dr. Ícaro Alves, é um cara que sempre eu vou agradecer. Tem um site muito bacana. Ele fala também dos contraceptivos, apesar de ele nem ser ginecologista, mas ele é mais do que isso, ele é médico com formação muito boa, lá de Brasília, ortomolecular homeopata. Tem um livro muito bom que é o 11 Hábitos em 11 Semanas. Eu tenho ele aqui no consultório. E Ícaro também fala muito sobre anticoncepcional. É um dos pioneiros aqui no Brasil da medicina integrativa raiz, né? Na medicina integrativa Nutella, né? Um cara muito ético, meu amigo, que eu muito admiro. Por nada, viu, Ícaro? Sempre é um prazer ter você por aqui. Qualquer dia desse, estou lançando o desafio aqui na frente de todo mundo aqui, de a gente fazer uma live dupla. Acho que parece que no Instagram a gente tem essa possibilidade de chamar outra pessoa, né? Emanuele Bernardo, o ciclo 21 eu tomo ele. Há 11 anos de um tempo para cá venho sentindo dor de cabeça. Devo parar? Isso é uma live, infelizmente eu não posso dar recomendações, por mais que tenham muita boa vontade. Pode chegar um engraçadinho e dizer, o doutor está praticando medicina pela internet. Não, eu não vou cair nesse vacilo, mas eu posso lhe responder de outra maneira. Em geral, uma paciente pode ter dor de cabeça por conta do uso do anticoncepcional, não necessariamente no começo. Isso pode ser um risco, inclusive, de AVC. Então, muito cuidado para quem estiver nessa situação. Acho que eu respondi, né? Obrigado, Ícaro, mais uma vez. Dr. Glaucio, qual o risco de engravidar com o DIU? Menor, muito menor do que com qualquer pílula. Ele só perde para o DIU de hormônio, porque o DIU de hormônio tem hormônio. Além do DIU, você vai ter a inibição do eixo hipotálamo hipofisário. Obrigado, Renata. Coloca no consultório ou no hospital. A gente falou, tem as duas opções. Como é a ação do DIU de cobre? A gente falou. Verdade que é abortivo? Não, é lenda. Então, o uso do preservativo também é abortivo. O anticoncepcional também é abortivo, porque inibe também a formação do ovócito, né? Pela mulher. E aí, qualquer método contraceptivo vai ser abortivo, né? Você vai ter que usar o método Billings apenas, que é o que você tem a ausência
da relação sexual no período no período fértil. Só que aí, se você analisar o período fértil, você pode ter uma janela de 7 dias. Se você considerar que 7 dias a paciente pode estar menstruada, então você já vai ter 14 dias de abstinência. Então, considerando que nós temos 30 dias no mês, quase metade vai ser sem sexo, sem contar que muitas vezes a gente não tem a relação sexual todo dia. Então, por exemplo, se for dia sim, dia não, que será uma média boa, então você já reduziu para 7 dias. Se você considerar que a mulher, que muitas vezes ela tem TPM, você vai reduzir mais ainda. Então, assim, eu diria que também não é muito fisiológico para a relação sexual, infelizmente, um método Billings, mas é um excelente método, inclusive é propagado pela Igreja Católica. E óbvio, se você tiver que me comparar até com o anticoncepcional, aí eu vou dizer, eu vou defender o Billings, apesar dele ser mais arriscado, tá bom? Débora, eu tinha medo do DIU porque minha mãe colocou e ele saiu do lugar. Teve várias complicações. Pronto, você tocou num ponto bem interessante, tá bom? Eu queria falar para vocês, inclusive nessa live, o seguinte, que esses tipos de DIU, eles têm uma particularidade, tá bom? Deixa eu colocar aqui na foto para a gente esclarecer bem direitinho aqui. Só um minutinho. Só clicar aqui. Ó, prestem bem atenção nesses dois DIU. Como eu falei para vocês, o DIU T de cobre e o DIU ômega, tá bom? Isso aqui vai ficar dentro do útero, tá bom? Como a gente já mostrou naquele outro vídeo. O vídeo já não está mais aqui, mas vocês viram. Então veja, esse DIU de cobre, o insertor, a gente consegue fazer... Esse o DIU T de cobre, ele é semelhante a esse aqui. Esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, esse tipo de DIU, ele consegue inserir bem direitinho no insertor, seja o insertor do DIU de hormônio, seja o insertor do DIU de cobre, tá bom? Vê, não vai ficar muito legal porque eu vou ter que enlinhar, eu vou ter que colocar com uma maior precisão, mas eu vou mostrar aqui só para vocês entenderem. Quando a gente vai colocar um DIU T de cobre, a gente vai colocar o DIU mais ou menos nessa situação, tá bom? O DIU, ou ele fica para dentro, como é o caso do Mirena, com essas extremidades para dentro, porque ele é assim, tá bom? Ó. Ou a gente pode, aqui não vai dar para fazer, mas a gente dobra essas hastezinhas e coloca junto com o insertor, de maneira que a área vai ficar um pouquinho maior, certo? Só que o que é que acontece? Esse outro tipo de DIU, vou mostrar para vocês, esse aqui, o insertor dele não dobra. Então ele vai passar por dentro do útero. E esses ganchinhos, eles vão servir para apoiar na parede do útero. Aí o que é que eu, Glaucius, acho? Tem gente que diz que tem muito mais experiência positiva com esse tipo de DIU, que é o DIU do tipo ômega, e tem gente que tem com o T de cobre. É o meu caso, eu gosto mais do T de cobre. Mas veja, como ele é bem regular, ele pode não aderir na parede do útero. Por isso que esse DIU, para essas mulheres que costumam o DIU sair do lugar, ele pode ser uma boa opção, tá certo? E aí entra naqueles tipos de DIU que a gente já falou, né? Como esse aqui, que tem uma estrutura menor de cobre, pode ser, ele é bem mais anatômico, tá certo? Mas vai ter a característica do insertor, tá bom? Vamos lá. Quem mais? Vamos ver se tem uma pergunta aqui. O risco de engravidar já falei. Aí assim, vai depender de cada organismo. Eu acho que toda vez eu gosto de contar esse caso, que foi... A gente também tem um diferencial na inserção do DIU, que um dia, se Deus quiser, nessa linha de missionária que a gente tem, um dia essa inserção de DIU vai ser, além de mais humana e respeitosa, através da utilização de anestesia, ela também vai ser ética, que através da realização de ultrassonografia na inserção. É assim que eu faço. Não faz sentido você colocar um corpo estranho sem saber que ele está no lugar. Então, muitas dessas inserções são inserções que não são bem exitosas.
Então não é que o DIU saiu do lugar. Ele pode até nem ter sido inserido de forma correta. Aí os obstetras antigos, como eu, que sou um obstetra antigo, atualizado, eles podem chegar e dizer, não, mas na minha casuística não tenho DIU fora do lugar. É conversa. Muitas vezes, quando a paciente até coloca o DIU e o DIU está fora do lugar, tem cliente que até nem volta para o médico. Eita, ele colocou errado, já vai tirar com outro, entendeu? Ou às vezes a gente não se lembra dos casos que a gente colocou e não estava na posição. Eu lhes garanto, depois que eu comecei a colocar o DIU de qualquer tipo de DIU, com a ultrassonografia na hora do procedimento, eu também, como nos anticoncepcionais que eu prescrevi bastante, eu olhei para trás e fiz, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não estava fazendo isso? Lógico, existe uma grande particularidade. Eu tenho equipamento de ultrassonografia portátil e levo nas inserções do DIU, e eu tenho também equipamento de ultrassonografia no consultório. E tenho formação em ultrassonografia. Para mim é mais fácil. Para outra pessoa que não faz ultrassom, ou que faz e não tem ultrassom, então aí fica bem mais difícil. Só que assim, um dia a gente vai lutar para que tenha ultrassonografia na sala de parto, na sala de cirurgia, porque alguns procedimentos em ginecologia obstetrícia é fundamental. Por exemplo, essa semana eu tive um parto que o bebê estava transverso. Como eu sabia exatamente a posição do bebê, na hora de fazer a manobra foi mais fácil. Eu vi no ultrassom, entendeu? Então tudo que a gente vê, a gente certifica. Então esse problema da posição do DIU, ele é muito importante. A gente teve um caso em que uma cliente colocou 2 vezes o DIU. As 2 vezes ela expulsou. Aí me chamaram, porque aí dessa vez a gente tinha que fazer guiado por ultrassom. E eu fui lá, a gente colocou guiado por ultrassom, inclusive colocou em tempo real, coloquei junto com outro colega experiente, ginecologista, ele dá aula de inserção de DIU para vários lugares. E aí, quando ela foi, aí a gente fez ultrassom na hora, estava no lugar. Quando ela voltou um mês depois para fazer um outro ultrassom de rotina, o DIU estava fora do lugar. E ela mesma falou a seguinte frase, doutor, realmente o problema não é a inserção do DIU, o problema é que eu expulso. Muitas vezes essa reação inflamatória pode causar a expulsão do DIU, mesmo que a cliente nem sinta tantas dores, como também o tipo do DIU. Por isso, graças a Deus, existem outros tipos de DIU. Então, eu mesmo prefiro ter de cobre, outra pessoa pode preferir o ômega, e cada um vai ter sua experiência, tá bom? Eu tenho um caso de uma cliente, que colocou 2 vezes, as 2 vezes a gente colocou, viu que estava no lugar, as 2 vezes expulsou. Aí essa a gente vai mudar o tipo de DIU, eu vou tentar o ômega. Outro nutricionista, muito bom, nutricionista, acho que é Pedro Garraz, foi aluno da pós-graduação, grande satisfação, estou com uma saudade enorme da turma de vocês, uma turma de nutrição materno-infantil na prática clínica e ortomolecular, lá de São Paulo, coordenada pela querida doutora Andrea Frix, que é do Espírito Santo. Nossa, uma turma maravilhosa, aprendi demais com vocês, viu, Pedro, eu acho, né? Eu acho que ele é do interior de Minas. Pedro, ele tá, sabe, um fim do mundo, pronto, ele ainda tá mais distante ainda, com todo respeito à sua cidade, tá bom? Depois coloca aqui para todo mundo conhecer. Existe a possibilidade de engravidar usando DIU de cobre? Existe. Existe a possibilidade de engravidar usando anticoncepcional? Existe, é muito maior. Existe a possibilidade de engravidar até com laqueadura? Existe. Depois de uma gravidez ectópica, posso colocar o DIU? Pode. O DIU de cobre é outra falácia, né? Não pode usar o DIU de cobre porque aumenta o risco de gravidez ectópica. O risco ele é mínimo, ele é um risco estatístico. E normalmente nas mulheres que têm o DIU, como a frequência de gravidez é bem menor, esse risco ele é desprezível. Bom, a live aqui é sobre contracepção, na verdade sobre DIU. Sou vascular, aqui, fantástico. Sou vascular, alguns pacientes têm medo de usar bioidênticos, mesmo com indicações. Então, vai depender de caso a caso, né? Tem casos que nem precisa de hormônio, né? Não tem também conflito de interesse. Você pode tratar sem hormônio também. Troca anticoncepcional, André Gouveia, por DIU de Mirena, é uma boa ou é trocar 6 por meia dúzia? Não, a gente já conversou por conta da absorção, né? Trato gastrointestinal também. Como acontece a retirada?
Anestesia também? Vê, Valesca Moura, para retirar o DIU não precisa de anestesia, tá bom? Porque, na verdade, você vai apenas pinçar o fio do DIU e puxar. Se você me fizer a outra pergunta, mas existe um período melhor para tirar o DIU? Ah, existe. Também, se tiver menstruado, é melhor, porque o colo vai estar aberto e vai sair mais fácil. Josi Nascimento, quem tem trombofilia adquirida, qual o melhor método? DIU de hormônio ou DIU de cobre? Cobre. Para quem tem SOP, o DIU é indicado? Obrigado pela pergunta, viu, Ana? Fantástica. Pessoal, grave o que eu vou dizer. Síndrome dos ovários policísticos. Por mais que vários guidelines apoiem o tratamento com anticoncepcional, isso não faz sentido, tá certo? Essa síndrome, inclusive, faz parte da síndrome metabólica. O que você tem que tratar não é o ovário, não é diminuir o ovário com anticoncepcional, porque o tratamento, às vezes, é meio que patético. Você passa anticoncepcional para diminuir o volume do ovário, consequentemente, você vai diminuir o cisto dos ovários, certo? E aí tem aquela falácia, você faz por um tempo, depois para e volta a ovular. Não é bem assim. Você expôs a cliente a um risco desnecessário. Eu trato SOP sem anticoncepcional há vários anos, não me arrependo. E a gente tem que entender que o tratamento da SOP, vai depender da clínica da cliente. Então, se ela quer engravidar, então você pode usar, uma das opções é a progesterona, não anticoncepcional, certo? Perder peso, mudança no estilo de vida. Mas veja, se uma cliente tem SOP, então imagine um perfil padrão de uma cliente com síndrome dos ovários policísticos. Ela é obesa, ela pode ter um problema no metabolismo da glicose, ou seja, ela é diabética, ou seja, vai ter um risco maior de infecção, certo? E ela tem algumas alterações hormonais no pelo, tá bom? É muito comum. Aí, você resolve que o anticoncepcional, à base de um falso estrogênio, que é o etilneestradiol, e uma falsa progesterona, a gente tem diversas no mercado, vai bloquear o funcionamento dos ovários, vai bloquear o eixo hipotálamo hipofisário, gonadal, e aí você vai dizer que isso é fisiológico, isso é um tratamento correto para a SOP. Não é. Não é. A síndrome dos ovários policísticos, na verdade, ela é uma síndrome de hiperestrogenismo. Então tem um desequilíbrio hormonal aí. Se você dá mais hormônio, você, além de descontrolar tudo que já está descontrolado, você vai impedir que seu corpo mesmo produza os hormônios que você deve produzir. Então, não tem nada a ver SOP com contracepção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O tratamento da SOP é uma coisa, a contracepção é outra coisa. A mulher tem síndrome dos ovários policísticos. Quer fazer contracepção? A indicação é tomar anticoncepcional? Não. A indicação é usar o método contraceptivo de escolha dela. Ela é obesa, ela é diabética, ela tem trombofilia. Ela não vai usar um anticoncepcional, entendeu? Ela vai usar um método de barreira. Dentro dos métodos de barreira, o de uma opção, certo? Mas menstruam muito. Então, cada caso vai ser particularizado. A laqueadura pode alterar o fluxo menstrual? Pode. É necessário mesmo colocar no bloco cirúrgico? Não, Rita. Uma das opções, inclusive, é colocar no consultório sob analgesia local e analgesia. Você toma também anti-inflamatório oral para diminuir as dores do procedimento, tá bom? Tem possibilidade do órgão rejeitar? Sim, a gente conversou. Pergunta de contracepção. Mas tem a ver. Débora Dinamos. Após uma cesariana, pode-se fazer uma laqueadura? Pode. Existem algumas situações previstas em lei, bem restrita agora, que você pode realizar a laqueadura periumbilical após o parto, após a cesariana, ou a laqueadura durante a cesariana, ou no período após o puerpério, que é o mais indicado, 42 dias depois do parto. Sobrinha de Clécio Jaqueline, ótimo. Joyce, outra nutricionista excelente aqui, de Recife, Joyce Alencastro, tem formação em nutrição funcional, pessoa maravilhosa. Um recado para as mulheres com enxaqueca, TPM, cólica, SOP, endometriose. Um padrão alimentar adequado e anti-inflamatório ajuda muito. Isso. É extremamente importante a gente começar
a também avaliar a questão nutricional. A alimentação, ela é a base da nossa saúde. Então, o acompanhamento nutricional, ele é fundamental, principalmente se a cliente tem alguma outra queixa. Acabou-se essa história de, eu tenho um TPM, eu vou para o ginecologista, ele vai resolver tudo. Não, em muitos casos você precisa ir para um nutricionista. Sim, em alguns casos você precisa também ir para um psicólogo, tá bom? Alguns casos também precisa até para um fisioterapeuta, entendeu? Existem várias técnicas e práticas integrativas que auxiliam no tratamento de diversas condições de saúde, inclusive ginecológicas. Eu coloquei sem ultrassom, não ficou no lugar certo. E não irei mais voltar nessa ginecologista. Ok, Sandra, mas assim, lembre-se que poucos ginecologistas têm ultrassom no consultório ou têm o equipamento portátil, tá bom? Não precisa ter raiva da colega, ela só não teve a oportunidade. Isso não é preconizado. O que eu estou falando para vocês não é preconizado nem pela minha sociedade de ginecologia, tá bom? Não existe essa recomendação de você colocar com ultrassom, mas existem diversos trabalhos na literatura que mostram que vale a pena. Inclusive ensaios clínicos randomizados, comparando a inserção com analgesia ou com ultrassom e sem analgesia e sem ultrassom. Então, filha de Dona Irani, que eu fiz o parto, tudo bem. Depois posto o vídeo dessa live. Eu vou tentar salvar. Às vezes eu não consigo. Acho que é alguma coisa relacionada à memória. Minha filha foi para os Estados Unidos, como vocês sabem. E ao invés de comprar um celular para mim, ela não comprou, entendeu? Então, estou sofrendo ainda com o meu celular antigo. Após a introdução do DIU, existem períodos para acompanhamento, consulta ginecológica anual. Depois da inserção, preconiza que a cliente volte com 1 mês e depois 6 meses e a partir consulta anual. Tenho 37 anos, será que posso colocar? Pode. Quem tem ovários policísticos pode colocar DIU? Pode. Após a inserção do DIU, ainda precisa evitar de outra maneira durante algum período? Não. Qual o tema? DIU e contracepção. No caso da expulsão do DIU, se sair do lugar, corre de engravidar? Corre. Elomelo, admiro muito você, tive 3 abortos e tenho MDHFR. Queria muito ser sua paciente, para juntos lutarmos para realizar meu grande sonho de ser mãe. Meu plano é Apvida e não tenho condições. Eita, Elo, infelizmente eu não atendo seu plano. Eu até li pensando que era alguma coisa relacionada ao tema, tá bom? Mas assim, eu espero que dê tudo certo aí na sua próxima gravidez. Quem tem problema de tireoide pode tomar qualquer anticoncepcional? Quem não tem problema nenhum, o anticoncepcional ele é risco, imagina quem tem algum problema, né? Então, em geral, não vejo tanto benefício não. Mas cada caso depende da clínica, né? Tem paciente que realmente tem indicação. É uma opção, viu, Riane? Você foi acompanhada por excelentes profissionais, tenha plena certeza disso. DNA anticoncepcional faz mal para a mulher a longo prazo? Qual a relação com o síndrome dos ovários policísticos? Na verdade, o hiperestrogenismo ele pode aumentar a síndrome dos ovários, pode ser um fator de risco para a síndrome dos ovários policísticos. Como o anticoncepcional tem uma dose fixa em geral do etinoestradiol, na maioria dos anticoncepcionais, então isso pode aumentar esse hiperestrogenismo. Isso ser um fator de risco para a cliente. Alguns médicos contraindicam o DIU para quem nunca teve filho. Você pode explicar a sua opinião sobre isso? Quando, nos primórdios dos tempos da ginecologia, ou seja, 5 anos para trás é muito tempo, 10 anos para trás é muito tempo ainda. Eu também aprendi assim, que o DIU de cobre ele não deveria ser inserido nas mulheres que nunca tiveram filho. Hoje eu entendo que isso era um lobby da indústria farmacêutica, que é, se eu não me engano, a indústria farmacêutica é a segunda do mundo, só perde para... parece que ganha até para de petróleo, sabe? Enfim, antigamente eu fui formado assim, que não deveria colocar na mulher com o primeiro filho. Antigamente a gente não colocava com analgesia, hoje a gente coloca. Antigamente não tinha um DIU menor, hoje a gente tem. Antigamente as mulheres não eram tão esclarecidas, hoje são. Antigamente não tinha a comunidade vítima dos anticoncepcionais e hoje tem. Entendeu? Então, antigamente se achava que o DIU poderia aumentar a infertilidade por estar no endométrio, e aí
o fator endometrial ser importante. Hoje isso caiu por terra, até porque se sabe que um bloqueio hormonal, o risco é maior do que o uso isolado do DIU, certo? Olha, a Kátia falou, ó, comecei a tomar metformina e ciclei normalmente. Provavelmente ela tinha síndrome dos ovários policísticos com característica mais de alteração no metabolismo do carboidrato, da glicose, e aí tomou medicação que melhora esse metabolismo, né? E aí voltou a menstruar. Ela tratou com anticoncepcional? Não. Como faz o tratamento da SOP? SOP é uma live. Tem um vídeo no YouTube que eu falo um pouquinho do tratamento da SOP, tá bom? Acho que é no meu canal. Se pesquisar Glaucio Nascimento, tem também lá. Como também, se colocar no site drglaucios.com.br/SOP, deve ter alguma coisa. No site do Ícaro, icaro.med.br, também tem muita coisa. Pode pesquisar na barra de procura dele. Geisiele. Com anticoncepcional só engordei. Mas ainda a vacina que não diminuiu. Queria colocar o DIU, mas tenho dúvida se pode. Eu não entendi a segunda parte. E o tratamento da endometriose precisa de anticoncepcional também? Não. É como a SOP, sim, melhoria dos hábitos de vida, tratamento integral, alimentação, como bem colocou a nutricionista Joyce Alencastro. Se você tem uma doença inflamatória, sua alimentação ela é pró-inflamatória, piora. Se você não cuida do seu intestino, piora. Se ao invés disso você fica usando medicamentos que atrapalham também, alteram a flora intestinal, a permeabilidade intestinal vai piorar e você vai ter uma maior absorção de substâncias ruins, tanto nutrientes ruins, como também de bactérias, vírus e outras coisas mais. Alana, obrigado. Faz mal para a saúde fazer laqueadura nova, por exemplo, com 19 anos. Alana, nesse caso, muito provavelmente é até ilegal. O médico pode ser preso se fizer uma laqueadura numa cliente com 19 anos, exceto se tiver alguma patologia que justifique ou se for a terceira cesariana. Eu já peguei casos de clientes com muitos jovens, mais ou menos nessa idade, em que foi feita a laqueadura porque era a terceira cesariana, como alguns distúrbios, por exemplo, alguns distúrbios psiquiátricos, inclusive alguns casos precisam até da autorização de um juiz, porque muitas vezes tem casos especiais. Mas condições patológicas, né? Então, você também vai ter essa indicação. A gente já falou dessa outra pergunta sobre engravidar sim. Gostaria de saber se é possível ovular e menstruar em seguida. 2 dias, pode. Aqui entrou uma excelente ginecologista também. E outra coisa, pessoal, se fosse gente ruim, eu nem comentava, tá bom? Mas a gente tem aqui a querida Elizarda Félix, que está fazendo a pergunta aqui para a gente. Pelo menos eu acho que é ela. Pacientes com quadro de menstruação excessiva, o senhor recomenda o DIU hormonal? É uma das possibilidades terapêuticas, Lizarda, como também a gente tem outras. A progesterona na segunda fase pode ajudar e muito a redução da hipermenorragia, né? Eu tenho uma experiência muito positiva com o tratamento dessas síndromes hipermenorrágicas com progesterona na segunda fase. Obrigado, viu, Clark? Outra pergunta de Lizarda. Nos pacientes com indicação de anticoncepcionais, precisa pesquisar risco de trombose, as trombofilias? Vê, Lizarda, excelente pergunta. Veja só, eu pego muito casos de trombofilia. Eu pego muito paciente de alto risco. Eu pego muita cliente que, se por acaso tivesse realizado essa pesquisa, ela não teria perdido os bebês. Assim eu acredito. Não teria tido várias complicações que apresentaram. Assim eu também acredito. Eu acho o seguinte, eu acho que é papel do médico oferecer os melhores métodos diagnósticos e terapêuticos. Isso é ético, isso está inclusive no código de ética. O que é antiético é você chegar e não oferecer, sabe? Se eu chego para uma cliente que quer usar anticoncepcional, porque eu sei que existe o risco de trombose e AVC, eu tenho que, pelo menos, eu até já recomendo que ela entre na comunidade de vítimas de anticoncepcionais. E aí ela já para por aí, já se convence. Mas eu tenho que convencer que existem opções diagnósticas
que o plano pode não cobrir, que muitos planos não cobrem, que talvez ela pague caro, que talvez a investigação seja negativa, mas se for positiva, ela não vai poder nem fazer uso do anticoncepcional. Eu, sinceramente, acho muito antiético a gente prescrever um anticoncepcional numa cliente que tem fator 5 de Leiden. E a gente prescreve e não sabe. Ah, mas o exame é caro. Poxa, às vezes um exame desse equivale a 3 caixas de anticoncepcionais. Isso é caro? Não. Caro é você ter um problema grave como o tromboembolismo, como o AVC, entendeu? Então, assim, em medicina eu não discuto economia, tá bom? É que nem nessa questão burocrática. A live é educativa, eu não vou discutir assunto burocrático. Mas eu acho que a gente tem que dar opção para cliente, tá bom? Se ela pode investigar, ela vai querer investigar. Ela tem plena condição de fazer um juízo de valor e decidir, não, eu quero investigar. Não, eu não quero investigar. Entendeu? Mas não dá mais para a gente fechar os olhos. E a gente sabe muito bem, você médico como eu sabe, que muitas vezes essa influência vem até do laboratório, que é melhor você vender o anticoncepcional do que você vender exame. Como eu não tenho rabo preso nem com um lado nem com o outro, eu não sou patrocinado pela indústria, eu não sou patrocinado por laboratório de exame, entendeu? Então, tem um conflito de interesse. Então, eu ofereço sim. Se a mulher quer usar anticoncepcional, eu ofereço a pesquisa de trombofilia. É que nem, assim, existe algo mais patético do que a cliente chegar para a gente, teve um abortamento, aí diz, não tem indicação de pesquisar a trombofilia, a senhora tem que perder 2 ou 3 para eu poder pedir o exame de trombofilia. O plano não deixa eu pedir desse... Veja, a gente é médico, a gente não é... É por isso que às vezes existe um problema com o plano de saúde, entendeu? É que entre a gente ter que fazer o que o plano quer e a gente fazer o que é certo, existe uma diferença muito grande. Então a gente tem que fazer o que é certo, entendeu? Mesmo que seja diferente do que a gente aprendeu. Mesmo que tenha custo, mesmo que tenha um bocado de coisa, mas a gente tem que oferecer, certo? Então, eu ofereço, sim, tenho me surpreendido, não me arrependo, pelo contrário, a gente tem evitado os riscos dos anticoncepcionais e as clientes têm agradecido. Síndrome HELP, uma live sobre isso, pode ser, mas é muito específico. Laqueadura sem corte. Tem um tipo de laqueadura que é por endoscopia, na verdade é por estereoscopia, né? Também pode fazer por laparoscopia e botar um grampozinho. É eficaz, sim. Indutor aí é outro assunto, às vezes precisa usar, né? Débora, 39 anos, 4 filhos, se encaixa no perfil para laqueadura? Com certeza. Se ela não quiser ter filho, se ela quiser, não se encaixa. Progesterona baixa resolve com o Trogestan. Não é bem assim. Eu mesmo não costumo avaliar assim, tão milimetricamente a questão desses hormônios específicos. Eu vou pela clínica, mas tem gente que trata assim e tá tudo certo. Tenho DIU de Mirene e sinto muitas cólicas. É normal? Não. Laura, MTHFR é homozigoto. Só por si só necessita anticoagulante para a gravidez? Tive 2 abortos. Depende, cada caso é um caso. Na cliente com 2 abortos, a tendência é a gente tender à anticoagulação, pela questão de redução de riscos. Mas, assim, nada vai substituir uma consulta presencial com o seu obstetra e com o seu hematologista, ou no planejamento, né, da gravidez, para que você defina bem direitinho. É um tratamento mais integral. Entrou também outro colega aqui de Recife, Dr. Alexandre Carli, outro representante da medicina integrativa aqui de Recife, em formação ortomolecular, e também fez treinamento no IFM, que é um instituto de medicina funcional nos Estados Unidos. Tem uma experiência enorme, cara muito bom. Josi, perdi minha filha devido à trombofilia. Como queria ter encontrado um médico antes? Seu tempo vai chegar, Josi, basta persistir, tá bom? E aí vai vir um bebê arco-íris, que a gente chama, né? Que é o bebê que vem depois de uma tempestade, depois de uma perda, né? E aí o sentimento da gratidão é muito maior. Eugênia Farias, um médico que estava me acompanhando na segunda gestação, me disse que só faria investigação caso houvesse o 3 abortos. 3 abortos, pois é. Muitas vezes a gente acha que isso não parece mentira, né? Mas é frequente, sabe? Teve uma vez que a gente chegou no hospital
E aí estava um grupo de médicas conversando sobre o seguinte assunto. Rapaz, teve uma paciente que não entendeu que ela não deveria engravidar de jeito nenhum, porque ela já teve 3 abortamentos, ainda insistiu em engravidar e perdeu um quarto. E aí a gente conversando, eu até disse, pois ó, Rui, que é um obstetra que trabalha comigo, né? Também, o meu obstetra auxiliar, eu também auxilio ele. E aí eu peguei e falei, olha, pois eu acho que ela deve continuar. Ela não quer, a gente tem que respeitar o que a pessoa quer. Quem somos nós para acabar com o sonho das pessoas, entendeu? E falei, Rui essa semana ele ajudou num parto normal de uma cliente depois de 6 abortamentos. Eu já tive caso de paciente com mais de 10 tentativas entre abortamentos e fertilizações. Toda vez quando tem essas perguntas, eu tenho que realmente ser bem incisivo, tá bom? Porque aí eu acho engraçado, aí as pessoas acham que é mais fisiológico ou que é mais correto você pagar uma barriga de aluguel, por exemplo, ou você, de repente, adotar. Eu não tenho nada contra a adoção, pelo contrário. Isso aí, muitas vezes, é muito interessante mesmo, mas a gente não pode diminuir o sonho das pacientes que querem ter filhos, né? Então, eu acho que é mais ético a gente oferecer a tentativa de uma forma mais honesta. Então, a paciente não precisa perder 3 abortamentos para investigar trombofilia, não. Isso aí é medicina defensiva. Isso aí é medicina baseada em redução de custos, entendeu? Isso não é uma medicina ética, digamos, do ponto de vista econômico, mas é antiética do ponto de vista personalizado para a pessoa. Então, quando o cliente busca, ele não busca a solução da saúde da população. Ele busca a solução dos problemas dele. Tem uma pergunta do Alexandre também. Deixa eu perder a sequência aqui. Não existe. Esse negócio de investigar só depois do terceiro. Às vezes eu costumo até brincar, sabe? Desculpa aí, eu não consigo. Eu não consigo me deixar de manifestar. Às vezes eu digo assim, é porque não é um parente dele, né? É porque não é dele, entendeu? Graças a Deus e a você, Eliane Figueiredo, depois de 2 perdas gestacionais, eu descobri a trombofilia, pude ter a minha Lívia. Obrigado, doutor Glaucio. Por nada. E Deus estava conosco. Glaucio, uma dúvida. A laqueadura tubária mexe com os hormônios femininos? Então, Alexandre, existe uma síndrome chamada síndrome pós-laqueadura, que muitas vezes está relacionada a uma diminuição do fluxo sanguíneo, que ocorre quando a gente faz uma laqueadura. E aí você pode pegar alguns vasos que vão irrigar o ovário, e aí essa alteração nesse fluxo, ela pode causar uma diminuição, uma desorganização nos hormônios e causar mais dores também. Então, a síndrome pós-laqueadura ela é caracterizada por dor pélvica, irregularidade menstrual, e em alguns casos você também tem até sintomas de frigidez sexual, muitas vezes relacionado até a dor pélvica. Geisa, tive 2 abortos devido à trombofilia, hoje tenho minha bebê arco-íris. Fé, olha aí. Bruna Gabriele, ó. Fantástico, é neuronal. Quando as pessoas comentam, eu não devo mais investigar, eu devo desistir, a gente vai ter 1 milhão de pessoas que vai dizer que teve sucesso, que valeu a pena. Então, são esses depoimentos aqui, ó. Bruna Gabriele, precisei ter 4 abortos para ser investigado trombofilia. Só foi feito porque insistiu muito, porque os médicos não queriam. Bebê arco-íris, fé em Deus, isso. Fabi Borges, 3 abortamentos, estou tentando e vai conseguir. George Manuele, tive uma gestação normal no mês de junho, em uma ultra de rotina, descobri que o cordão umbilical estava entupindo. Com 9 dias, ela chegou a óbito e em seguida, com menos de 15, eu tive uma trombose cerebral. Aí já está dizendo aí, né? Tem que investigar trombofilia quando você tem essa sintomatologia. Eita, danoso, eu pensei que tinha terminado, mas está aparecendo um bocado de pergunta aqui. Tem uma pergunta que não é do assunto. Quero engravidar após 1 ano. Nesse período curto, pode usar o DIU? Pode usar preservativo também. Burocracia. Foi o que eu pensei, redução do fluxo ovariano e menos hormônios. Alguns profissionais perdem o feeling, verdade. Qual o motivo dos médicos não querer engravidar? Não querer investigar, desculpa. O motivo é custo.
Às vezes você tem um relacionamento meio promíscuo com determinados planos de saúde que limitam a requisição de exames laboratoriais e às vezes você pode ser baseado numa literatura, digamos assim, ou desatualizada ou que pensa como todo mundo pensa, sabe? Então, assim, não é que não está errado, não. Tem guideline que diz que você não precisa investigar MTHFR, que diz que você não precisa investigar síndrome anticorpo antifosfolípido depois de um ou dois abortamentos. Isso aí tem protocolo até de diversas instituições. Mas, assim, como, graças a Deus, eu não estou ligado diretamente a essas instituições, a medicina ela é personalizada, então eu vou pela clínica da cliente. Tá bom? Glaucio, te assisto enquanto janto aqui com minha família, desligamos a TV para te ouvir. Parabéns pela prestação de esclarecimentos, grande serviço para a sociedade. Pois é, a Débora também faz um excelente trabalho, se eu estiver falando besteira, me corrija, com crianças com transtorno de déficit de atenção, para as quais a alimentação ela é fundamental, certo? Kilda Lamen, obrigado por tudo, por nada, querida. Qual o valor de referência para um antimileriano? Caramba, vai depender do laboratório. Eu não sei as coisas aí decoradas, não. Pode ter certeza. Pessoal, eu acho que a gente está acabando já a live. Obrigado pela participação de todos vocês. Foi um prazer. A gente vai estar de vez em quando conversando. Preciso aproveitar o feriado agora com minha família. E aí, obrigado mesmo, tá bom? Sugestões depois, pode mandar aí no Instagram, nos comentários. E um dia, se eu tiver bastante tempo, ainda faço, vou colocar um monte de coisas boas aí para vocês. A gente tem um site, drglaucio.com.br, que vocês podem acessar, podem pesquisar. E aí, de vez em quando a gente vai estar atualizando, tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês também sejam um instrumento de comunicação para outras pessoas. A gente tem que realmente prestar esse serviço, porque a gente acaba sendo mais persuasivo, né? A gente acaba impactando muita gente. Nesse exato momento, a gente tem quase 40 pessoas e, de repente, essas pessoas podem servir de comunicação para outras pessoas. Acesse a comunidade Vítimas de Anticoncepcionais. Ela foi feita por pessoas como vocês, clientes, que infelizmente tiveram experiência negativa com o uso dos anticoncepcionais. Tá bom? Vou embora, preciso aproveitar minha família. Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E daqui a, se Deus quiser, 2 ou 3 meses, tá saindo o livro, Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. Experiências desses casos que o pessoal diz que não vale a pena investigar e a gente investiga, que não vale a pena a gente tratar e a gente trata, e que graças a Deus e a ajuda de diversos colegas, nutricionistas, psicólogos, hematologistas, reumatologistas, endocrinologistas, outros colegas obstetras, a gente teve êxito. Então termina essa live, está faltando 1 minutinho, e aí eu queria mais uma vez reforçar o agradecimento a todas vocês e a todos vocês. Um beijo, até mais.